Eu sou a chefe que está comandando a mesa de sobremesas rápidas. E eu vou ensinar a fazer um bombom de pistache. Então eu vou falar um pouquinho sobre a temperagem do chocolate e também sobre a ganache. E à medida que eu for explicando para vocês, vocês podem tirar as suas dúvidas, que mesmo que não tiver a imagem em mim, estiver focada no chocolate, eu consigo acompanhar as perguntas por aqui e ir respondendo, tá bom? Então vai ser uma conversa bem legal, nossa live eu vou explicar bastante coisa sobre chocolate. Vamos lá, a primeira coisa que eu preciso falar sobre chocolate é que o chocolate tem que temperar. O que é temperar? Eu tenho que abaixar a temperatura dele e movimentar para ele conseguir se unir. E isso vai fazer ele cristalizar, ele endurecer depois para eu poder tirar ele mais fácil da minha forma. Boa noite, pessoal, para quem tá chegando. Eu tô falando um pouquinho sobre temperagem de chocolate. Essa temperagem, ela sempre tem que ser feita quando eu estou usando chocolate nobre, chocolate feito com manteiga de cacau. Então, o primeiro processo que eu fiz hoje foi derreter meu chocolate. Eu derreti ele de 40 a 45 graus e eu uso, pode ser no micro-ondas, começando com 1 minuto e colocando 30 em 30 segundos, ou no banho-maria, como eu tô fazendo por aqui. E sempre usando o termômetro. Para o chocolate, a gente precisa ter o termômetro para conseguir medir as temperaturas corretas. Lembrando que eu posso usar tanto esse termômetro aqui, quanto aquele de espeto. Os dois funcionam. Aqui eu vou usar 2 espátulas. Então, essa espátula aqui para chocolate e uma mais compridinha para ajudar. Eu já tenho meu chocolate derretido na temperatura que eu preciso. Como ele estava no banho-maria e chocolate não combina com água, eu tô secando muito bem o fundo dela para não ter risco de ter gotículas aqui no meu mármore. Lembrando que eu já higienizei meu mármore com álcool, lavei, sequei e passei álcool. Se vocês não têm o mármore para temperar, aqui no Tá Na Mesa no IGTV tem um vídeo explicando onde eu explico os outros 2 tipos de temperagem que não precisam do mármore, tá bom? Então aqui eu vou colocar todo o meu chocolate na bancada e vou começar a trabalhar com o chocolate. Eu preciso que esse chocolate aqui, que é o ao leite, chegue a 28 graus. Então eu vou trabalhar com ele na bancada, espalhando ele para que ele baixe a temperatura. E eu vou fazendo esse processo de espalhar e retornar para o centro. Se vocês forem tendo dúvida aqui sobre a temperagem, podem mandando, pessoal. Tá dando pra ver direitinho? Alguém me avisa. Ó, aqui eu coloquei o chocolate e eu já vou fazer a primeira leitura de temperatura, porque eu tenho que chegar a 28, ele tá a 36 graus. Então ainda falta. Então eu tenho que espalhar ele novamente para poder trabalhar. Temperagem é movimento versus temperatura. Então eu tô baixando a temperatura do meu chocolate à medida que eu estou movimentando ele. Isso faz que a cadeia do chocolate, que eu falo que são os cristais, se fechem. Se eu não faço isso corretamente, eu tenho defeitos do chocolate. Depois ele não consegue soltar da forma. Eu também tenho complicações depois, na hora que ele fica manchado. Alguém já viu chocolate com umas manchas acinzentadas? Me contem. Ó, aqui eu tô movimentando ele pra ele baixar a temperatura até 28 graus. A hora que eu for pôr na forma, eu tiro os comentários, pessoal. Por enquanto, se vocês quiserem me mandando perguntas, podem enviando. Porque aqui, basicamente, eu só estou espalhando o chocolate, movimentando para ele baixar a temperatura. Normalmente, ó, chegou a 31 graus. Normalmente, eu começo pelo meu recheio, porque eu preciso que ele gele. Mas como na live a gente precisa ganhar um pouco de tempo, eu já fiz uma parte do meu recheio, já tenho um gelado, e eu vou mostrar o passo a passo para vocês logo em seguida. Ó, a receita, acabou de colocar aqui a receita completa do bombom de pistache. Vamos ver, daqui a pouco já essa temperatura dele baixou.
para eu poder colocar na minha forma. Já vou mostrar para vocês qual forma que eu tô usando. Tem dois tipos de formas, formas duras e forma de acetato. Eu tô usando uma forma de acetato não, uma forma dura, que é de policarbonato. Mas eu poderia também usar de acetato, que dá o mesmo efeito final. Todos os chocolates têm atrás da caixinha deles, da embalagem deles, a temperatura correta de temperagem. Então, qual que é a curva de temperatura daquele chocolate? Esse meu, ele tem que chegar a 28 graus e eu posso trabalhar com ele de 28 até 31 graus, que ele vai estar temperado. Aqui ele tá quase chegando, já tá a 29, então falta pouquinho para eu terminar essa parte da minha temperagem. Vou verificar a temperatura dele novamente. Chegou a 28 graus. Então, eu vou tirar e voltar pro meu bowl. Vou trazer meu chocolate pro centro, vou mexer ele e medir a temperatura. Que eu tenho que ver se ele tá nessa curva de temperatura que eu preciso, que é de 28 até 31. Se ele começar a baixar, eu posso colocar 3 segundos no micro-ondas ou aqui no meu caso no banho-maria. Ele tá a 29, então ele tá na temperatura que eu preciso. Agora eu vou mostrar pra vocês a forma que eu vou usar. Essa é a forma que eu vou usar. O desenho é o desenho que vocês quiserem. Eu já limpei ela com papel toalha. E agora eu vou fazer só uma decoração nela com um pouco de pó de decoração, que é um pó cobre. Onde eu vou diluir um pouquinho desse pó com álcool de cereais. É só pra fazer um charme mesmo na nossa forma. Então eu coloco algumas gotinhas desse álcool de cereais pra diluir esse pó. E com o auxílio de um pincel, eu vou aqui mexer e vou fazer uma leve pincelada aqui, só para fazer uma decoração. Aqui eu já decorei. É importante que eu vire um pouquinho ela para tirar o excesso de álcool no papel manteiga. Eu vou pegar o meu chocolate e vou colocar até preencher a minha casquinha. Aqui eu vou jogar até em cima. E eu tenho que bater um pouco essa minha forma para tirar as bolhas de ar. Só que antes eu já vou tirar esse excesso aqui de cima. Tirei o excesso e vou bater para tirar as bolhas. Estiver tendo essas bolinhas aqui, não sei se dá pra vocês verem, eu continuo batendo, porque senão essas bolhas vão ficar no meu chocolate depois. Tirei todas as bolhas e agora eu vou virar a minha forma para tirar o excesso de chocolate. Com o auxílio da espátula, eu já tiro o que eu preciso. Ela ainda tá muito grossinha, então eu vou bater um pouquinho mais aqui na minha pedra pra tirar o restante, pra camada ficar fininha pra poder caber o recheio. Agora ela tá na espessura que eu preciso. Eu não deixo muito fino, porque eu não quero fazer duas camadas. Eu vou fazer uma camada única. Ok? Pra depois caber no meu recheio.
E eu vou levar pra geladeira, ela pra cima, pra ela começar a secar. Só bater mais um pouquinho, ela tá muito grossa. Só tirar um pouquinho mais do excesso. Agora sim, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu vou levar pra geladeira. Então eu já fiz a minha base. O meu chocolate vai continuar temperado aqui. Eu vou mantendo a temperatura dele entre 28 e 31. Enquanto eu estou fazendo o meu recheio. Então aqui eu venho e vou realmente mexer no chocolate e ver se ele tá na temperatura que eu preciso. Vamos lá. Ele tá entre 28. Eu tenho uma água quente aqui, então eu já vou aquecer um pouquinho o fundo do meu bowl pra ele chegar na temperatura que eu preciso. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, já vou responder. Só um minutinho. Silterra. Já vou responder sua pergunta, ela é muito boa, por sinal. Ó, o chocolate então tá mantido temperado. Vou começar a fazer agora o meu recheio. Antes de fazer o recheio, deixa eu responder essa pergunta. O chocolate, quando é temperado com micril, eu preciso de 100 gramas de chocolate temperado. Eu vou derreter o chocolate de 40 a 45, vou mexer ele até chegar a 35 graus. A hora que ele chegar a 35 graus, eu vou colocar 1% de micril. E vou mexer até a temperatura de cada chocolate. Se fosse o leite, até 28 graus. E trabalho com ele na mesma curva de temperatura que eu estou trabalhando hoje, que é de 28 a 31. Se eu perdi a temperagem, o que é perder a temperagem? Se ele baixou mais do que 28, ou se ele subiu acima de 32 graus, eu tenho que começar a temperagem novamente. Então, o que eu faço? Eu peso o chocolate, se eu já usei ele, e começo o processo, porque eu preciso saber quantas gramas de chocolate eu tenho para poder pôr 1% de micril. Você pode colocar quantas vezes você quiser essa porcentagem de micril. Você vai retemperar. Mas a partir do momento que você perdeu a temperagem, ela aqueceu demais ou abaixou demais, você perdeu aquele efeito do micril, que é um cristal estável. Então você tem que começar o processo novamente. Então aqui pro recheio, eu tenho glucose, que eu já coloquei na panela para facilitar. Creme de leite, que eu tô usando fresco, mas poderia ser o de caixinha. Chocolate branco, que eu já piquei. E já coloquei manteiga de cacau picada nele. E a minha pasta saborizante de pistache, que eu estou usando essa aqui, que é da Dolce Maestro, tá? Se vocês não encontrarem essa pasta saborizante, vocês podem fazer de limão, por exemplo, colocando raspinhas de limão no lugar da minha pasta. Ou se vocês encontrarem outros tipos, outros sabores de pasta, é só substituir. O único cuidado é quando a pasta for cítrica, eu tenho que colocar só depois que saiu do fogo, para não ter o risco de talhar. Aqui tá a glucose, vou colocar o creme de leite para aquecer até 92 graus. Tá dando pra ver direitinho? A hora que meu creme de leite estiver aquecido, eu vou colocar em cima do chocolate com a manteiga de cacau que eu já deixei aqui, que já está todo picado. E por último, eu vou colocar a minha pasta saborizante de pistache. Ao invés de bater na mesa, poderia bater na vasilha e tirar o excesso? Pode sim. Se você tiver uma vasilha grande, você pode bater nela. Funciona do mesmo jeito. Eu só acho mais prático aqui no mármore, porque eu consigo puxar com as espátulas. Tá, Isabela? Mas você consegue bater dentro do seu bowl, sim, se ele for grande o suficiente para isso. Ó, aqui, como é pouca quantidade, ele já chegou. Isso, eu tô aqui fazendo o recheio agora. Então, eu aqueci creme de leite fresco com glucose, que eu vou colocar em cima aqui do meu chocolate com a manteiga. E por último, eu vou colocar a pasta saborizante.
Tem uma pergunta sobre temperagem por adição, eu já vou responder. Só vou colocar o chocolate aqui, o creme de leite em cima do chocolate, para ele já ir derretendo. E aproveitando o calor aqui do creme de leite. A Maria Heloísa perguntou, se fizer a temperagem por adição, quando estiver muito frio, tenho que pôr no micro-ondas outra vez? Quantas vezes posso fazer isso? Se você manteve a temperatura na curva de temperatura que eu expliquei, que é de 28 a 31 graus, você pode manter ele quanto tempo ele fica nessa temperatura. Agora, se você perdeu a temperagem, você vai ter que começar o processo novamente. Então, se é por adição, você vai ter que pesar o chocolate e colocar os 30% a mais de chocolate picado para você temperar novamente. Alguém perguntou se a receita... A Raquel perguntou a receita do quê? Eu tô fazendo bombom de pistache, Raquel. Qual a função da glucose? Para dar um pouquinho mais de maciez na receita e durabilidade, né? Um anticristalizante. Ele não é um brigadeiro, é uma ganache de pistache, que é esse recheio. A manteiga de cacau é só para deixar um pouquinho mais firme e mais cremoso. Mas você pode substituir aumentando a quantidade do chocolate. Se vocês não encontrarem. Ó, eu tô colocando a água para aquecer, porque o calor do creme de leite aqui que eu coloquei em cima do chocolate da minha manteiga não foi suficiente para derreter. Então eu vou ter que colocar ele um pouquinho aqui no banho-maria para ele terminar de derreter. Isso, bombom de pistache, pessoal. Então aqui, ó, eu vou colocar ele um pouquinho aqui, só para ele aquecer um pouquinho e terminar de derreter. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada no meu chocolate, se ele manteve a temperatura que eu preciso, para eu não perder minha temperagem, porque eu não quero começar novamente. Eu quero manter ele na curva de temperatura entre 28 e 31. Não, ela não fica oleoso, ela fica bem saborosa. Eu gosto muito de pistache. Mas é o que eu falei, se você não gosta tanto de pistache, você pode pôr uma raspinha de laranja, raspinha de limão, nessa mesma base que funciona super bem. Então aqui, lembrando sempre que, como eu tô mexendo com chocolate, eu tenho que secar muito bem, pra não ter risco. E eu vou dar um susto nesse chocolate, porque ele abaixou muito a temperatura dele. Então, ele já tava 28,1. E eu tenho que manter ele entre 28 e 31 graus. Posso usar o difusor para não deixar esfriar? Pode sim. Pode usar o difusor e usar aquele... Gente, fugiu o nome. Porque eu lembro, eu já falo o nome dele certinho pra vocês. Soprador térmico. Ó, aqui pro meu recheio, eu vou terminar de misturar. Só pra ele terminar de derreter completamente. Se precisar, eu coloco no banho-maria mais um pouquinho. Lembrando que eu já fiz a minha casquinha do bombom e tá na geladeira fazendo a primeira cristalização pra eu poder rechear e fechar. Ó, eu ainda tô com pedaços grandes, então eu vou pôr um pouquinho mais no banho-maria, mas eu já vou colocar a minha pasta, que é o tempo de eu terminar de derreter e eu já consigo misturar essa minha pasta saborizante. Lembrando que eu podia substituir por qualquer outra pasta. Esse recheio, o ideal é sempre fazer ou no dia anterior ou pelo menos de manhã, para ela conseguir gelar o suficiente para você trabalhar com ele. Nunca posso usar recheio quente dentro do meu chocolate, senão eu vou perder minha temperagem. Qual o problema? Se você fizer Isabela, se você fizer o bombom sem temperar, ele não vai sair da forma. A temperagem não é só para dar brilho, a temperagem também é para ele contrair da forma. Então, para ele conseguir soltar da forma com facilidade. Para você fazer um bombom sem temperagem, você tem que usar as coberturas fracionadas, que são outros tipos de gordura. Aí sim você consegue fazer sem dar a temperagem. Só que aí você tem o problema do sabor,
que as coberturas nem sempre vão ter o mesmo sabor do que o chocolate. Elas acabam ficando com aquela textura que gruda no céu da boca, porque o ponto de derretimento delas é diferente. Ó, tô quase terminando aqui meu recheio, já vou mostrar pra vocês ele de perto. Meu chocolate tá ali mantido temperado. E eu já vou pegar na geladeira a minha primeira parte do bombom, que eu já fiz e tá lá secando pra eu poder rechear ele. Ó, aqui eu tenho o meu recheio, tá? Que agora eu tenho que levar ele pra gelar. Aqui meu chocolate já tá a temperatura que eu preciso. Eu vou pôr a mão dentro pra vocês verem. Então ele tá sequinho. E eu vou vir com o meu recheio. Vou focar aqui pra vocês verem. Eu já tenho um recheio que eu fiz mais cedo e deixei gelando. E eu coloquei no saco de confeitar só pra facilitar meu trabalho. Mas também poderia colocar com uma colherzinha. Então aqui eu venho, recheio, lembrando de eu deixar um espaço para poder fechar com o chocolate. Esse recheio pode ser congelado, então se ele sobrou, você não quer usar naquele dia, você pode congelar ele para usar em outro momento, pessoal. O recheio descansa em geladeira. Mas antes de usar, você pode deixar ele mais ou menos uns 20 minutos fora para ele ficar numa temperatura não congelada para não contrair tanto o chocolate. Ó, aqui ele tá recheado, tem um espacinho para eu poder colocar o chocolate. Ele tá na minha curva de temperatura e eu vou colocar uma camada aqui em cima. Não preciso encher muito, porque a quantidade que eu preciso é pouca, então eu só ir puxando. Com o auxílio da espátula, eu vou espalhando esse chocolate. Antes de eu tirar o excesso, eu dou uma leve batidinha para o chocolate entrar aqui e o acabamento ficar melhor. Então aqui eu dou uma batida para sair as bolhas. Vou trazer para cá meu bowl para facilitar, porque aqui com a espátula levemente inclinada, eu vou tirando o excesso. Não posso pôr muito recheio, porque nessa hora, se eu tirasse demais, iria recheio pro meu chocolate. E esse chocolate aqui eu posso usar para várias outras coisas. Se por acaso cair um pouco de recheio ali, eu já não consigo usar mais para fazer uma casquinha, mas eu posso usar para fazer uma ganache de chocolate. Ó, então aqui eu já fiz meu acabamento. Uma bolinha aqui. Eu vou levar para a geladeira para ele terminar de cristalizar. Qual o segredo da casca fininha, Renato? É bater o suficiente. Então você vai tripidar ela bastante para ela tirar todas as bolhas. E a hora que eu virar, eu também tenho que bater ela até eu ver que a minha casca tá bem fina. Lembrando que ela tem que estar fina, mas ela também não pode estar transparente, senão ela não vai ter peso para soltar da forma depois. De Souza Silveira. Ah, maravilhosa, parabéns. Obrigada, que bom que vocês estão gostando da live. E tirar sem quebrar, a temperagem. Então, se você fez uma temperagem correta, o chocolate ele vai contrair um pouquinho. Então, tem a hora certa para eu tirar ele, a hora que ele solta da forma. O ideal é que ele fique na geladeira de 15 a 20 minutos para ele soltar completamente sozinho. Cláudia Leite. Posso colocar 30% de fracionado e 70% de chocolate puro para não precisar temperar?
Pessoalmente, eu não gosto dessa mistura. Por quê? Porque você tá basicamente trazendo um chocolate que não tem um sabor tão bom para um chocolate puro. E o chocolate, já que você tem a maior parte dele, que é 70%, ele corre o risco de ter manchas, que são flat bloom, que são aquelas manchas acinzentadas, tá? Então fica bem ruim. Eu não aconselho. Ou você usa o fracionado mesmo e não tempera, ou acaba usando o nobre e faz esse tipo de temperagem. Tem outros tipos de temperagem mais fácil do que o mármore, que é por adição, ou fazer por micril também, que funciona super bem. As temperaturas de cada tipo de chocolate tem no Tá Na Mesa? Tem nesse vídeo que eu falei pra vocês lá no IGTV, pessoal. É só vocês procurarem um vídeo que eu tô explicando sobre chocolate. E no meu IGTV, vai lá no meu... Eu tenho menos IGTV do que Tá Na Mesa. Vocês podem ir lá, que eu acho que é o terceiro. O terceiro que eu já postei agora atrás, tem eu falando sobre tudo isso no Tá Na Mesa. Então eu falo dos 3 tipos de temperagem, falo das temperaturas, mas eu posso dar uma recapitulada para vocês já já. Pessoal, então quem me perguntou sobre temperaturas, o chocolate branco, eu derreto os 3 tipos de chocolate, de 40 a 45. A hora que eu preciso baixar, eu vou baixar o chocolate branco para 27 graus e vou trabalhar com ele até 29 graus. O chocolate ao leite, eu vou derreter de 40 a 45 e baixar ele até 28 e trabalhar até 31 graus. E o chocolate meio amargo eu vou baixar até 29 graus e trabalhar com ele até 32 graus, 32,5. Essas são as curvas de temperaturas para os chocolates nobres. Lembrando que algumas marcas têm um pouquinho de diferença. E aí você vai ter que ver na parte de trás da sua embalagem. Mas uma regra geral seria essa. Uma dica de como limpar bem as formas. Eu normalmente limpo as minhas formas lavando ela com água morta, sempre com o lado macio da esponja, tá? Limpo bem elas com água, pouquinho sabão, para não ter risco de tirar também o brilho da sua forma. E depois disso, eu vou passar papel toalha para secar e deixar ela secar naturalmente para finalizar. O ideal é que enquanto você estiver usando, por exemplo, na Páscoa, eu estou usando a forma várias vezes. Eu só limpo a parte de fora e passo a manteiga e mantenho ela ali, porque a gordura do próprio chocolate vai me trazer mais brilho. E quanto menos eu lavar minha forma, melhor. Claro que se eu não vou usar ela por um bom tempo, eu tenho que higienizar ela correta para guardar. Mas se eu estiver em produção, eu vou limpando, tirando todo o excesso de chocolate, até com a ajuda do soprador, para tirar todo o excesso, e limpando com papel manteiga. Aqui eu vou dar leve batidinhas na minha forma para ela soltar. Já soltou um. Já está soltando. Lembrando que toda vez que eu bater para o chocolate sair, eu tenho que soltar novamente. Se eu bater 2 vezes, eu corro o risco de quebrar. E aqui eu já vou mostrar ele para vocês finalizados. Vou pôr num pratinho branco para realçar, ficar mais fácil de vocês verem ele. Aqui de perto. Quanto tempo dura o bombom e como conservar? O bombom ele vai durar, em média, com esse recheio aqui, porque ele é um recheio um pouco mais firme que uma ganache, 10 dias, e conservar num lugar fresco, que não bata sol, e pode ser num pote bem fechado. Você pode também colocar, se você não tem um lugar tão fresquinho na sua casa, você pode comprar isopor, colocar dentro do pote, dentro do isopor, que ele fica super bem, tá? Ó, vou mostrar ele de perto pra vocês. E eu vou tirar, se vocês quiserem tirar um print, depois me marcar e marcar o Tá Na Mesa. Era só um minutinho. Deixa eu ajustar aqui pra ficar mais fácil. E agora é a hora da maldade, que eu vou morder um pra vocês verem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sou a chefe Silvana Oliveira, tô muito feliz do Tá Na Mesa ter me convidado para fazer essa live. E nós estamos com a mesa de sobremesas rápidas, que tá um arraso. Ontem entrou a tortinha de cocada, que é muito boa, e vai entrar uma trufa de limão essa semana em vídeo no IGTV. Então eu espero que vocês acompanhem e que gostem. E depois não esqueçam de marcar o Tá Na Mesa e me marcar quando vocês fizerem.